Bom dia, boa tarde, meus amigos queridos. Vamos continuar com o nosso módulo trabalhista. Eu trouxe mais uma inicial para a gente analisar. Essa inicial é de doença profissional. A gente pediu pensão vitalícia, né, até a aposentadoria. Pedimos, obviamente, a perícia médica e nessa ação conseguimos, tá? A perícia médica foi positiva de acidente de trabalho, então a gente teve um ganho expressivo, tá? Em questão de valores. E é uma ação assim, como eu falei com vocês, doença profissional, acidente de trabalho, para conseguir a pensão vitalícia, é uma em cada 10, mas vale muito a pena, tá? Então, sem delongas, vamos lá, share screen, cadê? Aqui, share. Bom, já estamos na tela, me dá imagens. Então, tá aqui, gente, é uma ação de 2016, tá? Tá lá no TRT da segunda região, quem quiser consultar os autos, consultar as decisões, né, que aparece lá. Qualificação do autor, tá? Colocamos aqui, como eu falei para vocês, sempre coloco o PIS e o nome da mãe, que são coisas que normalmente a gente precisa. O nome da empresa, a qualificação completa, era uma empresa que tem muito idoneidade, então não foi difícil para localizar. Mas lutaram até o último minuto para conseguir reverter a condenação, foram até um curso especial, mas não conseguiram, tá? Então, o que aconteceu? Nesse caso, esse reclamante, ele entrou lá em 2014, a função dele era cabeleireiro sênior, ele fazia um trabalho braçal bem pesado, tá bom? Fazia solda de peças, né? E trabalhava também em espaço confinado, eles faziam umas peças grandes de metal, então ele tinha que trabalhar no espaço confinado. O espaço confinado é aquele espaço que você não consegue se esticar completamente, né? Você tem que ficar abaixado de alguma forma e não tem a circulação livre de oxigênio. Então, ele trabalhava nesse espaço confinado. Trabalho bem pesado, tá? O que aconteceu? Ele não recebia devidamente os EPIs, mas na demissão, isso é muito comum acontecer, a funcionária do RH obrigou ele a assinar a ficha de EPI com data retroativa, como se ele tivesse recebido naquelas datas. Então, isso é fraude, isso é muito comum de acontecer. Porém, temos que nos lembrar que no direito do trabalho, nós temos a primazia da realidade. Então, o depoimento testemunhal, ele se sobrepõe aos documentos, porque documento da empresa é muito fácil produzir e muito fácil também fazer o trabalhador assinar, né? É só ameaçá-lo de demissão. E aí, foi isso que aconteceu nesse caso, tá? Isso aí os juízes estão acostumados a ver, não é nada absurdo, acontece, né? Mas os juízes estão acostumados. Então, a gente, desde logo, impugna as fichas de EPI, porque a gente já sabe que elas não condizem com a realidade, tá? E fazer o trabalho com uma marreta, né? Só que no dia 12 de fevereiro de 2016, olha só, pouquíssimo tempo ele trabalhou na empresa. Dezembro de 2014 até fevereiro de 2016. Então, eu tinha acabado de completar um ano, em dezembro de 2015, fevereiro de 2016. Ele estava lá lindo, formoso, trabalhando. E o que aconteceu? No final do turno, chão de fábrica é assim, normalmente assim, né? Fábrica, e aí tem uma escada de metal, e aí o supervisor fica lá no piso superior, porque ele tem visão de todo o pátio de trabalho. E aí o que acontece? Chamaram ele lá para ele assinar a dispensa. Na hora que ele estava descendo, ele sofreu uma queda, tá? Nessa própria escada mesmo. Aí, a funcionária do RH falou, não aconteceu nada, segue o jogo, você continua demitido, assina aqui, toma o Dorflex e sucesso e boa sorte. Deveria ter sido realizada a comunicação desse trabalho, né? Não foi feito. Não foi chamado o SAMU. Toda a comunicação, todo acidente de trabalho tem que se chamar o SAMU, tem que levar no hospital público, tá? Via de regra, bom? E no mesmo dia ele foi no IFOR, né? Foi no hospital lá que tem na região, que é um hospital ortopédico, né? De ortopedia. E aí foi dado um CID apenas de dor. Porém, ele ali naquele momento causou uma hérnia, né? Herniou ali um dos discos da coluna dele. E aí, a gente está pedindo aqui o adicional de insalubridade, porque ele trabalhava em espaço confinado, não tinha
o devido fornecimento de EPI, tinha risco, né? Risco ali, tanto do local quanto dos instrumentos de trabalho que ele utilizava, né? Falo também dos EPIs, que devia ser tipo plug, devia ser tipo concha, era tipo plug, né? E aí a gente requer a prova pericial para o pagamento da adicional de salubridade. Só que acontece, ele já tinha, na verdade, um problema de coluna, né? Porque ele trabalhava com muito peso, como a gente falou lá, trabalhava com uma marreta de 30 quilos, então já era algo que causava um desgaste natural da coluna. Contudo, o que aconteceu bem no dia que ele foi demitido, ele sofreu essa queda, o que piorou totalmente o quadro dele. E aí o que acontece? Não teve CAT e tal, mas ele conseguiu fazer um atendimento médico lá na Secretaria do Trabalhador, na cidade de São Bernardo, e aí saiu lá que ele tinha uma hérnia, né? E aí a gente juntou toda essa documentação no processo. Porém, como não foi pago nada para ele, não restou outra alternativa senão bater as portas do Poder Judiciário. E aí a gente está requerendo a estabilidade pelo acidente de trabalho, né? Então, ele deveria ter sido ali, feito a CAT naquele momento, feito o tratamento dele, feito o afastamento, realizado o afastamento, recebendo o auxílio pelo INSS, né? E depois que ele se restabelecesse, voltasse ao trabalho. Deste retorno ao trabalho, ele tem 12 meses de estabilidade, porém a empresa não fez nada disso. Ele chegou até o RH da empresa, eu aconselhei ele a não ir, mas ele quis ir até o RH da empresa. E aí, a empresa deu de ombros, né? E aí nós ajuizamos a reclamação trabalhista. Aqui a gente fala que ele trabalha com montagem de peça, fazer manuseio de peça pesada. Quando você faz manuseio de peça pesada, tem que ter todo um EPI, né? Toda uma ergonomia. Não era fornecido nada de ergonômico pela empresa, né? E ele não tem esteira, né? Para movimentar essas peças, precisa ter uma esteira, né? E aí não tinha essa esteira e ele também ficava em posições inadequadas, tá? Estamos citando aí a norma regulamentadora. Quem quer atuar na área trabalhista nessa área de acidentária tem que saber NR17 e NR15, tá? Isso aí tem que ter, pelo menos lá no escritório, o livrinho das NRs e você saber aonde está ali a norma regulamentadora desse tipo de trabalho, tá bom? Não todas, tá? Porque é impossível saber todas as normas regulamentadoras, mas as principais, que é a 15 e 17. E aí a gente pede todos os reflexos do acidente de trabalho, estamos aqui fundamentando, pedimos a reintegração, né? Porque teria um período de estabilidade, estaria no prazo do período de estabilidade quando a gente ajuizou a ação. E, em caso de não reintegração, a gente requer uma multa diária para a empresa. E se não for dado o período estabilitário, a gente quer as verbas decisórias dos 12 meses da alta médica, tá? A alta médica dele ainda não tinha acontecido, ele ainda estava em tratamento. E aí vai, tá bom? Reflexos legais. E agora a gente vem para a parte mais importante, que é a doença profissional. É onde pega mesmo. Nesse caso, nós ganhamos, a perícia médica foi positiva, tá? Então, a gente fez aí um apanhado do que ele tinha feito, que tinha acontecido com ele, e pedimos para que o juiz encaminhasse para o perito médico. Importante nesse caso é que você sempre peça um perito médico que seja da área, né, da doença apresentada. Nesse caso, a gente requereu que fosse um perito médico ortopedista, ou que fosse se fosse uma depressão, um perito médico psiquiatra, tá? Porque aí vai ter conhecimento sobre a doença, né? Na maioria das vezes, nomeia o mesmo médico do trabalho, tá bom? O advogado não pode acompanhar, não pode entrar na sala, mas pode nomear um assistente médico, um assistente técnico médico, que tenha formação médica, que seja um médico do trabalho, para fazer um laudo a seu favor, né? Um laudo do assistente técnico. É importante também, só que o laudo do assistente médico, ele é muito caro e, vamos dizer, em 80% das vezes, o juiz não sobrepõe o laudo do perito oficial pelo laudo do perito contratado, porque ele não tem parcialidade. Ele é contratado por mim, é claro que ele vai
desempenhar o trabalho de acordo com os meus interesses, de acordo com o interesse de quem contratou ele. Então, eu prefiro não onerar os clientes dessa forma. Então, cobrar os clientes de forma antecipada é inviável. Mas você pode nomear um assistente médico, assistente técnico médico na área médica, tá bom? Mas você não pode ir lá acompanhar o seu cliente ou então acompanhar a consulta médica. Consulta médica você não pode entrar, tá bom? Só se você for assistente médico. E aí nós requeremos todas as indenizações até ele completar 70 anos e cantou, viu? Cantou aqui praticamente todos esses pedidos aqui e ele está recebendo uma indenização e vai receber até completar 70 anos, tá? E aí a gente requer a procedência, tudo bonitinho. Olha só essa inicial, gente. É uma inicial de 12 laudas, tá? Como eu já falei para vocês. Nenhuma das 400 mil reais do valor da causa é uma inicial de 12 laudas, uma inicial objetiva, uma inicial simples e que teve um retorno financeiro expressivo. Então, o fato de você falar, não, mas os vícios judiciais são gigantescos, junto tem jurisprudência, junto tratado, junto cito Rui Barbosa, cito Sobral. Gente, não é isso que ganha uma ação. O que ganha uma ação são os fatos. Se os fatos forem firmes e as provas produzidas corroborarem, procedência da ação. É uma ação de 12 laudas, a última ação que eu mostrei para vocês na aula anterior era de 16 páginas, eu mostrei para vocês quanto que foi levantado naquele processo, foi levantado mais de 300 mil reais. Essa ação aqui também, eu nem me recordo quanto deu, mas estamos ainda recebendo dessa ação, os honorários, né, da pensão aí dele vitalícia pela perda da capacidade laborativa. Então, não é doutrina nem jurisprudência que ganha ação. São os fatos onde a gente ganha ação, tá bom? Este modelo também estará disponível para vossas senhorias, para vossas excelências, usarem, utilizarem, não utilizarem, reformarem, fundamentarem e novamente fundamentarem, tá bom? Então, essa é a inicial de acidente de trabalho que nós tivemos procedência, vai ficar aí também para vocês de presente junto com o curso. Muito obrigada, espero vocês na próxima aula.